Eu sou acionista do... Queria só voltar aqui no ponto, o Guilherme citou fica à vontade também. Você citou o ponto da representação lá atrás, e a gente agora entrou nessa questão do Conselho Fiscal, que até na matéria da IUC ela mencionou, né, a história da Lojas Renner. Né? Sim. Você lembra? Não sei se é legal ter contado é uma questão de eleição em chapa, é isso? Da eleição em chapa, que às vezes numa companhia pulverizada, a própria administração ela já indica uma chapa e ela acaba ocupando todos os assentos. Né? Porque ela, para facilitar muitas vezes, porque ela já faz um esforço muito grande para conseguir levar os acionistas para a Assembleia, para fazer plataforma eletrônica e tal, eles já divulgam uma carga tão grande de material que inclui a formação de uma chapa. Só que nessa chapa a própria administração ocupa todos os assentos. Aí era um ponto meio... Isso tanto na administração como no Conselho Fiscal, pelo que a gente viu, né? No caso da Renner, eles também, com o intuito de facilitar, já propuseram o Conselho Fiscal, né? Isso, era um investidor que tinha enfrentado esse problema no Conselho Fiscal, mas se aplicava ao Conselho de Administração também. Lojas Renner não posso falar, porque... Você tem conflito. Mas quer dizer, o intuito do facilitar, né? Até porque você tem esses métodos novos e tal, mas no fim, pelo pouco prazo de convocação, os minoritários não conseguem interferir. E aí eu fiquei pensando um pouco essa questão, quer dizer, como é que a gente faz conviver o velho com o novo? Porque no fim, quer dizer, você ter um conselho fiscal numa corporation que só tem indicados pela administração, que seria aí uma outra forma possível de controle, enfim, mas você também só ter os indicados da administração não seria um problema? Né? Da mesma forma, eu acho que aí o Guilherme pode dizer melhor que ninguém, essa coisa de você só ter indicados da administração para o conselho e não a verdadeira representação do acionista, como é que a gente... Porque antes, se você pensar, esse problema era muito mais fácil de resolver. Né? O controlador ia lá e indicava, a questão da representação estava mais encaixada, né? Quer dizer, o controlador estava de fato representado. Ainda assim você tem voto separado, independente de ter controlador ou não ter controlador. E esse voto separado você hoje não consegue captar os votos, às vezes, da maioria da base, no caso da Gafisa. Exatamente, né? Nem para o Conselho de Administração, nem para o fiscal, que a gente contou também. Queria que vocês comentassem um pouquinho essa... Esse é um pouco do que eu estava dizendo aqui 5 minutos atrás. Esse caso do Conselho Fiscal na Corporation, ele é complicado. Porque a lei não se presta mais para garantir o ritual da eleição. Né? Porque a lei fala que você tem um cara que vota pelo preferencialista, é o voto do preferencialista, 10% do ordinarista minoritário, e os demais, leia-se, o controlador, né, ou a maioria dos votos ali presentes, elegem um número igual mais um. Acontece que você chega hoje lá na TOTUS, né, para usar aqui, que o Maia está aqui, você chega lá, você faz o quê? Primeiro, tudo bem, você tem a chapa, né? Aí a administração diz aqui, temos 3 caras aqui, ou 5, o número que está lá. Como é que faz? Se eu chego lá, volto para a questão do parágrafo 1º do 28 da 481. Eu chego lá, eu e Mauro Cunha, nós também queremos indicar um, posso ou não posso? Primeiro ponto, né? Eu entendo que pode, né? Mas veja só, como é que vota? No fundo, o que eu já pensei sobre isso, você vai acabar votando isso, é chapa. É chapa de quem? Chapa daqueles que estão lá. Por quê? Porque não tem outra coisa a fazer. Aqueles que receberem o maior número de votos é que serão os eleitos. Na verdade, uma eleição majoritária. Você criou uma eleição majoritária para o Conselho Fiscal. Eu não vejo de outra forma, porque o bom senso vai te levar a fazer isso. E num momento em que talvez o Conselho Fiscal fosse muito útil, quer dizer, o nosso Conselho Fiscal feito em época de controlador absoluto, será que não seria interessante para o modelo de corporation você ter uma fiscalização do acionista sobre a administração praticamente livre, né? Não sei. Em Lojas Renner, por exemplo, você já tem um conselho permanente, um conselho fiscal permanente por conta disso. Imagino eu que a visão seja essa. Eu discordo. Eu acho que você tem mais valor no Conselho Fiscal brasileiro na empresa com controlador do que na empresa sem controlador. Porque na empresa com controlador, o conselheiro de administração pode ser demitido a qualquer momento. E o conselheiro fiscal não. Então ele tem mais independência do que o conselheiro de administração. Na corporation, por causa até desse problema de representatividade, eu vejo a situação mais confusa.
Então, mas é uma visão eu queria até colocar uma provocação aqui para a Luciana. Você vem pensar como é que esse negócio do Conselho Fiscal. A função do Conselho Fiscal é fiscalizar. Fiscalizar o quê? Os números, as contas. Então, quando a gente pensa nisso, você tem 3 instâncias de interesse distintas: o minoritário, a administração, o controlador. Porém, no ambiente que a gente vive hoje, e cada vez mais, vai ter o debenturista. Um assento do Conselho Fiscal vai ser o debenturista, que é o cara que toma risco daqueles números por instrumento de renda fixa e que não está representado ali. Então, hoje você deveria ter a questão do minoritário, até essa discussão que a gente está falando aqui no início, conselheiro independente. Tem que ter conselheiro minoritário e conselheiro majoritário. É o conselheiro que representa aquele bloco que não faz parte do grupo, da família, que for. E no âmbito do Conselho Fiscal, todos são interessados em acionistas. Deveria ter um assento para o minoritário, um assento indicado pelo controlador e um assento indicado pelo debenturista. Mas ele não tem equity, o primeiro ele tem que converter, depois a gente conversa. É verdade, não tem, mas é o seguinte, mesmo não tendo o interesse dele ali, como debenturista, eu não sou advogado, não conheço o tema da regulação, mas o interesse dele em estar presente naquele organismo e ser mais um fiscalizador daqueles números, é total. Você vai traduzir isso, como é que se estende esse direito ao debenturista. Tem que falar com o Congresso, né? Porque é isso, a composição é determinada pela lei. Até a companhia não pode... Não dá porque você tem uma parte específica da lei que trata das debêntures, como você bem sabe. Quer dizer, então, ainda que o cara tenha uma debênture conversível, os direitos que ele tem estão regulados na escritura de debêntures, portanto, e não que o debenturista tenha poucos direitos, hein? Vamos lá. Mas tem que ser um debênture de verdade. É isso que eu estava pensando aqui, também. É que ela é tão moderna, pois, hoje em dia tem debênture que ação. Né? Não vamos nem falar disso, mas de fato, você tem razão do ponto de vista. Só que nós estamos falando de dívida, aí é diferente, entendeu? Aí não dá para você pensar nesse plano, não. Porque Aqui o Conselho Fiscal, quando organismo, ele não está distinguindo ali o que é matéria societária da propriedade. De novo, a gente tem o que é o interesse da propriedade e o que é o interesse executivo do negócio. Como é que chama o fundo? O Conselho Fiscal, ele está ali para fiscalizar o número. E quando a companhia gera caixa, não tem um carimbo lá dizendo, esse caixa aqui é juro do debenturista, esse caixa aqui é dividendo acionista, esse caixa aqui é recebível do FDIC. Não tem isso. Não, você tem razão. Agora, só queria discordar do meu xará aqui um minuto pelo seguinte. Eu vejo a figura do Conselho Fiscal extremamente importante na companhia com o controlador e na corporation, porque na realidade você tem, primeiro que todos nós sabemos, o Conselho Fiscal não é administrador, ele é fiscal, como a lei ele tem, a figura da independência aí é absoluta do ponto de vista formal, porque evidentemente que você sabe que na vida real, muitas vezes você tem lá 2 conselheiros fiscais indicados pelo controlador e tal, aí nós não estamos falando disso, né? Mas a figura da independência, que aliás, até nesse aspecto, o Luciano não tem nada a ver com isso, mas tem uma decisão da CVM que é, de certa forma, surpreendente com relação, desculpa, não quero entrar no tecnicismo, mas aquela história lá quando fala do impedimento do conselheiro fiscal, né, fala lá que ele não pode ser empregado de empresa do grupo, né? Para mim vamos dizer, ali foi um problema, o Dr. Bulhões ali não estava muito inspirado, provavelmente, no dia que ele escreveu aquilo. Ficou a dúvida se fala de, nós estamos falando de grupo de sociedade, né, do ponto de vista formal da lei, lá do artigo 265, se não me engano, se a gente está falando de parte relacionada, de grupo econômico. Né? Eu entendo que já tem a decisão da CVM. É outra questão, mas é importante. É controverso esse negócio. Não, mas eu entendo que tem a decisão da CVM dizendo que é grupo de fato, não é grupo de sociedade. Não, isso que é surpreendente, Luciano. Depois até pode checar se eu não estou falando besteira aqui. Porque nas 3 ou 4 decisões anteriores a essa que eu estou me referindo, que essa é a mais recente, sempre trataram a questão, como a grande maioria dos advogados, todo mundo está envolvido com isso, entendia. Olha, estamos falando de grupo de fato, estamos falando de sociedade controlada, sob controle comum, etc. e tal, porque, evidentemente, você tem que prestigiar aí a figura da independência, né, do conselheiro fiscal. Claro. Mas, surpreendentemente, não. Foi dito que, olha, como já tem aqui a palavra controlada, então você tem que ler grupo como sendo grupo de sociedades. E aí você remete para uma situação muito mais rara do que... Porque grupo de sociedade aqui, se eu conheço, deve ter 2, né? 2 grupos de sociedade. O último voto não é do Elin Lora sobre isso? Olha, eu me lembro que isso aí, o relator ficou vencido, eu acho que era o Wegelin, e eu não me lembro quem votou. Mas vamos discutir esse assunto depois. Depois até te conto. Tem caso concreto. Nesse gancho do fiscal, eu tenho um mixed feeling sobre isso.
e talvez vocês mesmos possam esclarecer. Eu acho que o escopo do que eu entendo que é um comitê de auditoria é muito mais amplo do que o escopo que eu entendo que é um conselho fiscal. Por outro lado, o conselho fiscal responde à Assembleia, aos acionistas, e o comitê de auditoria responde à administração ou ao próprio conselho. Claro. Então, eu gostaria de ter um órgão mais amplo respondendo à Assembleia, que não tem, eu não estou vendo. É uma importação, né? O comitê de auditoria é uma importação do regime americano. Importação mal feita. Talvez num mau momento, não sei. Porque eu realmente acho que o Conselho Fiscal agora poderia ser bem interessante. O Conselho Fiscal é muito mais amplo do Comitê de Auditoria, ele pode tudo. Pode, as práticas de governança da companhia, eu entendo que o Comitê de Auditoria faz parte dele, Sim. Analisar o Conselho Fiscal faz parte. Pode fazer. O mandato é aberto na lei. O Conselho Fiscal pode tudo, em tese. Pode quase tudo. Ele pode o que está na lei. Então, é um regime, o Comitê de Auditoria é importado, né? Se você for olhar a lei americana, ele estabelece o board, e aí ele cria cada comitê. Cada comitê tem poderes de representação e de decisão lá. Então, decisão? Então, porque ele... Porque são só administração, são só conselheiros. Então, ele necessariamente faz parte do board, e ele foi um daqueles, dos 10, 12, foi um daqueles 3 ou 4 escolhidos para tomar decisões a respeito de auditoria. Então, eles são a própria administração, é só o jeito que eles se organizam para tomar decisão. Você não tem esse tipo de estrutura na lei brasileira. Para tomar a decisão, você tem que ou estar no board inteiro, então todos os comitês são só consultivos do board. Mas você entende como modo que o Conselho Fiscal pode reprovar as práticas de governança da companhia? Não, eu acho que pode fazer o Conselho Fiscal pode sobre escrever qualquer coisa. Pode escrever uma carta e a opinião dele vai ser levada em consideração. Então, mas isso qualquer administrador, né? Qualquer diretor, o gerente da tua loja pode dizer, olha, não é o jeito mais eficiente de escrever uma carta para a administração. Então, poder se comunicar, todo mundo pode se comunicar, é que nem pedir em juízo, né? Não tem coisa que você não possa pedir, vale tudo. Guilherme, eu queria reforçar esse ponto com você, porque realmente eu tenho bastante curiosidade de entender a tua posição sobre essa questão da representatividade. Não sei se você está perguntando isso do Conselho Fiscal justamente porque você sente essa necessidade de se ver mais presente. E aí a gente está migrando, que eu vejo assim, a gente está migrando para um modelo de capital disperso, acostumado com esse modelo da liderança, aí a gente ouve lá o acionista gostando daquela ideia do controlador, sentindo falta do cara que tem a visão de longo prazo, e com riscos muito grandes de não haver uma representação efetiva, que eu acho que é um pouco do que você vivenciou. Eu pedi só para você... O contraponto é essa valorização excessiva, na minha opinião, excessiva, se dá à independência, como se a independência fosse em si uma virtude. Porque esse cara não é... Nem lá nem cá, e que na prática tem sido uma mentira muito grande. Mas, Guilherme, você sabe que eu vejo isso, que durante essa questão do Conselho Fiscal, ela sempre foi muito usada, basicamente em disputas entre o controlador e o minoritário, evidente. Né? Você muitas vezes tinha uma companhia, nunca ninguém pensou em Conselho Fiscal, mas estamos com um problema aqui, então a primeira coisa que o minoritário pensava, vamos instalar o Conselho Fiscal, porque nós criamos lá o embate, né, que no fundo era uma discussão do acionista. Estou no mundo real, todo mundo sabe o que eu estou falando. Hoje em dia, eu vejo, tanto que você tem, hoje em dia, vamos chamar assim, um cadastro de conselheiros fiscais no mercado, como temos os conselheiros de administração, que não dá para chamar de profissionais, são os nossos... nossas pessoas aqui que conhecem muito o mercado e que são frequentemente convidados para entregar vários conselhos. O Conselho Fiscal, ele está ficando essa figura. E na medida que, eu pelo menos penso assim, na medida que o tempo for passando, isso vai ficar muito mais frequente, né? Os conselhos vão estarão instalados não só pelos embates entre posições do controlador, mas sim por uma necessidade da própria governança daquela companhia. Voltando ao que você falou, quer dizer, a companhia, ao se vender, né, quer dizer, ao se vender para o mercado, com um conselho fiscal permanente, ele é um plus aí no preço dessa ação. Essa questão que você, Guilherme, está falando, essa lógica do independente, ela deveria ser uma lógica focada no minoritário. Quem tem stake, quem tem interesse naquilo, não está representado.
independente. Você pegar o cara, você foi do Banco Central, só fazer conta? Então você está aqui que você vai ajudar. Quem que vai mudar a vida daquele cara se a decisão for bem tomada ou mal tomada? Vai mudar eu acho que sou acionista e vou ganhar mais ou menos dividendo naquilo. Então nós temos que ter uma lógica de pensar a figura do conselheiro minoritário, que não é como o novo mercado trata, nem caminho endereça. Então, eu acho que a nossa vantagem de andar com essa serenidade, talvez às vezes um pouco devagar, fez a gente estar numa posição muito mais confortável que os reguladores europeus, por exemplo, que ficam falando de maioria independente no conselho, porque alguns países já têm essa regra, né? A gente nunca conseguiu discutir isso, não chegou no nível de discussão, e hoje em dia, como eu falei para vocês, o Comitê de Governança Corporativa da OCDE, que responde para o G20, tem um grupo de trabalho estudando se isso realmente faz sentido. Porque você senta, a maior parte do conselho na Europa são pessoas que não têm nenhum vínculo com a companhia, que não tem nada que vai... Eles tomam sempre a decisão que menos arriscada, Ninguém perde o sono. Ninguém perde o Eu sono. penso que é aquela situação idiota do Warren Buffett não poder ir pro conselho da Coca-Cola porque não é independente, né? Então é uma discussão boa de ter, que talvez valha a pena ter uma porcentagem de gente que não tem nada a ver com aquilo, que é só inteligente, esperta e vai te dar uma opinião fora da caixinha. Talvez tenha, mas certamente não é a maioria dos conselheiros, principalmente quando você está num país a maior parte das companhias ou tem o capital com o controlador, ou tem stakes muito definidos, né? 30, 20, 20, 10, se a gente tem que purgar alguma coisa, é a exclusão das minorias. Isso é que a gente tem que purgar. A gente não tem que purgar a independência.